Bom, muitos ainda possuem dúvidas em relação ao coronavírus, como identificar um quadro de infecção, quando procurar finalmente as unidades de saúde, como são feitos os exames. E para esclarecer essas questões, a gente conversa agora com a Ana Sara Levin. Ela é professora titular da Divisão de Moléstias Parasitárias e Infecciosas do Hospital das Clínicas. Ana, obrigada pelo seu tempo conosco, seja bem-vinda. A gente tem acompanhado nesses últimos dias, últimas horas até, a polêmica sobre o uso das máscaras. Podíamos começar então falando sobre isso. Anteriormente, recomendava-se o uso apenas para pessoas infectadas. Agora o governo começa a falar, o ministro da Saúde especificamente, sobre a possibilidade de todos usarem as máscaras, principalmente pensando numa retomada parcial inicialmente do comércio, da saída das pessoas da quarentena. O que a senhora conta para a gente, diz para a gente sobre isso, até inclusive uma vez que a pessoa infectada nem sempre tem como ser identificada, não? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. A questão das máscaras é polêmica. Então, a Organização Mundial de Saúde ainda não fechou essa questão. Foram levantados todos os estudos com outras infecções, porque qual é a lógica por trás desse falar que todo mundo usar máscara indiscriminadamente? É porque se a gente tem pouca gente que tem sintomas e uma grande maioria de pessoas que têm sintomas, então faz sentido você colocar essas pessoas de máscara para que elas não transmitam. Certo. Então, a gente não sabe quem tem sintomas, então mesmo as pessoas sem sintomas poderiam transmitir. Então, se eu colocar uma máscara, eu vou impedir que ela seja uma fonte de contágio para outras pessoas. Então, essa é a lógica por trás. É uma lógica que faz sentido. Então, foi feito o levantamento, a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento, toque de caixa, rapidinho, de todos os artigos que tentaram isso, que usaram essa estratégia para controle de outras infecções. Claro que para essa a gente não tem a resposta, mas para outras infecções respiratórias. E os resultados são muito mistos. Então, houve uma discussão hoje de especialistas olhando à luz dessas evidências, mas não se fechou ainda uma posição. Seria ou não seria uma medida eficaz de controlar? A medida do distanciamento, as pessoas não circularem e não passarem, tem o mesmo objetivo. Só que ele realmente, nos modelos matemáticos, ele funciona. Então, se uma pessoa não tem sintomas, mas pode estar infectando, pode estar com a infecção e pode estar passando, então essa pessoa ficando em casa transmite para menos pessoas. Se ela for trabalhar, se ela for no transporte público, ela tem a oportunidade de transmitir para uma porção de gente de maneira que ninguém nem sabe o que está acontecendo. Verdade, Brown? Ô, professora, e é claro que é tudo muito novo em relação ao coronavírus, mas a pergunta, talvez não a mais importante, mas uma das perguntas que mais tem sido feitas pelas pessoas é: quem é contaminado depois ganha imunidade? Já se sabe isso? Já se tem uma resposta para isso? E isso acontece em outras infecções respiratórias e permite levar a esse raciocínio em relação ao coronavírus? O que é que a senhora pode nos dizer? Olha, a ideia é que provavelmente sim. Fechado que isso é verdade, não. Agora, vamos pensar na lógica. Se eu tivesse uma infecção e daqui a 5 meses o vírus continua circulando, eu teria essa infecção de novo. Então, nunca acabaria a circulação de vírus dentro de uma comunidade, dentro de um grupo social ou da sociedade. Porque o vírus circularia, acabaria voltando para a mesma pessoa. Então, existe provavelmente uma proteção. Agora, se essa proteção é para sempre, se o vírus não vai mudar e aquela proteção não servir para esse vírus, para o novo vírus que for mudando, isso a gente não sabe. Mas provavelmente, inicialmente, você está protegido, né? Se é para quanto tempo, se é para sempre, isso é o que ninguém sabe. Professora, quando a gente deve ter uma noção, quando mesmo? Abril, maio, junho? Quem sabe a senhora possa dar uma estimativa qualquer para a gente ter uma noção, que a gente deve ter uma ideia mais clara do quanto valeu realmente a quarentena geral nos estados brasileiros, já que essa é uma discussão permanente. Olha, a gente começou a entrar em quarentena no dia 17, talvez no dia 23, para valer. Então, as universidades, as escolas, entre o dia 17 e o dia 23 fecharam todas. E aí depois os comércios. Bom, quem teve infecção na semana seguinte ainda tinha pegado antes da quarentena. Agora é que a gente está vendo realmente os efeitos desse distanciamento, dessa diminuição de circulação de pessoas. Antes de
soltar isso, de desistir dessa estratégia, eu acho muito bom começar a calcular qual foi o efeito, o que era o previsto e o que é que realmente aconteceu, para depois tomar uma decisão se é hora de tirar ou não tirar. Porque se a gente fez a decisão para tentar diminuir o contágio, então a gente tem que ver se realmente essa medida foi eficaz. Não é uma questão do que a gente acha, é uma questão do que é medido mesmo. Claro. Ô professor, em relação às sequelas, já há um contingente muito grande de pessoas que foram curadas. Já há estudos sobre essas pessoas que contraíram o vírus e se recuperaram? E aí o que dá para dizer? Elas apresentaram sequelas ou algum tipo de reação depois da contaminação e depois da cura? Não tem um segmento suficientemente grande para poder falar se há uma sequela permanente ou não. É uma doença muito nova. Bom, e professora, para a gente encerrar, muito tem se ouvido falar também da cloroquina, dentre alguns poucos outros medicamentos que talvez possam sim ser eficientes, eficazes no combate à doença contra a Covid-19. Sobre a cloroquina especificamente, ela vem sendo usada apenas em casos graves ou também em casos de estágio inicial? Então, a cloroquina tem uma atividade contra o vírus propriamente, mas não tinha nenhum estudo clínico mostrando, bem comparando com pacientes que usaram e não usaram, que demonstrasse um benefício. Então, estava se usando, mas sem saber exatamente o que está acontecendo, achando que talvez isso fosse uma medida maravilhosa. Agora mas essa semana saiu um pequeno artigo com um número pequeno de pessoas, mas comparando um grupo que usou cloroquina com um grupo que não usou cloroquina. Mas eles não eram pacientes graves, eles eram pacientes moderados, estavam no hospital, mas não estavam na UTI, vamos dizer, não estavam em terapia intensiva, mas estavam suficientemente doentes para estarem internados. E aparentemente existe um benefício. Não é um benefício em letalidade, o quanto de pessoas que morrem em cada grupo, é um benefício de quanto tempo dura a doença, a proporção que vai evoluir para uma forma mais grave ou não. É um estudo preliminar, eu acho. Dá para animar a gente em relação à cloroquina, mas não fecha. Perfeito. Ô professora, e sobre o transporte do vírus, enfim, ele consegue sobreviver em qualquer tipo de superfície? Existem variações, por exemplo, sobre uma superfície de madeira, sobre uma superfície de inox, enfim, o que é que se sabe em relação a esse comportamento do vírus, a sobrevivência dele, a possibilidade de ele ser transportado de um local para o outro? Olha, ele sobrevive em superfícies por tempos variados, então diferentes estudos mostram tempos diferentes, mas mostram que sobrevive em diferentes superfícies, madeira, papel, inox, em inúmeras superfícies ele sobrevive. Na pele mesmo, né? Na pele mesmo, mas aí o que é importante? Importante é essa ideia de que, então, quando você põe a sua mão numa superfície, uma outra pessoa pode ter deixado suas secreções ali, mesmo assintomático. Então você tem que tomar muito cuidado e a higiene das mãos é tão importante por isso. Perfeito, muito obrigada, Ana Sara Levin, professora titular da Divisão de Moléstias Parasitárias e Infecciosas do Hospital das Clínicas. Foi um prazer ouvi-la, espero que a gente possa conversar de novo numa próxima. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira, obrigado.